Eu sou Dalmo Maria dos Ramos, sou membro da Igreja Batista de Rio Bonito e nós, nesse momento especial, né, onde as igrejas elas se adaptam a essa nova forma, então nossa igreja está aproveitando essa oportunidade para ministrar algumas aulas da EBD por esse sistema. E o título da nossa lição nesse domingo, ele é Uma Igreja que Cultiva a Santidade. O texto bíblico que é a base para esse estudo está na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo 13 a 25. Antes, porém, nós vamos orar para que Deus nos oriente nesse estudo e que a palavra de Deus possa falar aos nossos corações. Ó Deus, muito obrigado por essa oportunidade. Abençoa, Pai, a nossa igreja, abençoa o nosso pastor, abençoa, Senhor Deus, a todos aqueles que estão ao alcance da nossa voz. Dá-nos a tua direção, perdoa os nossos pecados, pedimos em Jesus Cristo, amém. Então, esse estudo, ele é pertinente e parece que ele coincide com esse momento, né? Então, o título é Uma Igreja que Cultiva a Santidade. Essa palavra cultiva, ela dá uma ideia de roça, né? de plantação, daquele profissional do campo que está sempre preocupado em produzir alimentos para o seu uso próprio e também para ajudar, né, a comunidade, ajudar o Estado, o país. E é muito importante isso. E nós sabemos que hoje a balança comercial brasileira ela está se tornando positiva e boa parte é por conta daquilo que se produz na roça. Então, uma igreja que cultiva a santidade. E o texto, né, o básico está lá em 1 Pedro 1, de 13 a 25. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas na obediência à verdade, para a caridade fraternal, não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. A gente vê aqui a preocupação do apóstolo Pedro com os crentes que estavam dispersos. E ele começa assim, o estudo tem esse início. A primeira epístola de Pedro foi endereçada aos membros da igreja cristã e chamados de estrangeiros, que haviam sido dispersos pelas regiões do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, reconhecidos como eleitos segundo a presciência de Deus. Eu queria fazer um adendo aqui, colocando também aqui, não só os crentes espalhados por essa região, mas hoje espalhados também pelo mundo, o mundo contemporâneo, né? Onde, com essa novidade, com isso que aconteceu a pandemia, os crentes que tinham por hábito, né, de ter um encontro com os irmãos num templo físico, eles estão dispersos, né? E então a preocupação de Pedro é com esses irmãos que estavam dispersos e estavam sendo, eles tinham o quê? Não estando mais em comunhão com os irmãos, eles sofriam várias influências de
dos povos que tinham costumes diferentes, influência dos povos que tinham uma divindade que não era do Deus verdadeiro, influência do costume de vestimenta, de falar. E isso é muito pertinente por quê? Porque a igreja hoje, os membros não podendo estar em comunhão com os irmãos, está correndo esse risco também. Então parece que Pedro, ele estava falando para aquele momento, mas a palavra de Deus ela nos alcança aqui no século 21. Então é muito boa esta palavra. E o centro dela aqui, da lição, é a santidade ornamenta a natureza de Deus. É uma de suas características, faz parte da essência da perfeição divina, sendo um dos seus atributos comunicados a nós, criados à sua imagem e semelhança. Na criação, nós somos a coroa da criação, é aquilo que é de mais importante. Deus imprimiu em cada um de nós o seu caráter, a sua semelhança, né? Então, o que Ele quer de nós? Que nós sejamos como Ele é. E a palavra de Deus diz, sede santos, porque eu sou santo. E mais, se nós não buscarmos essa semelhança de Deus, nós não vamos ver a Deus. Vamos ficar separados. Sabemos que é muito difícil, antes e agora muito mais, pela influência e pelas notícias, os irmãos não podendo estar reunidos com os irmãos em comunhão na igreja, mas podendo ir a alguns lugares, podendo ir aos shoppings, podendo ir à praia, não pode vir à igreja, mas pode ir a esses lugares. E nós sabemos que a influência ela vai continuar cercando os irmãos que não estão em comunhão com os outros irmãos. Então, essa foi a preocupação de Pedro para aquele tempo, mas que Deus, na sua onisciência, já permitiu que fosse escrito para que nós tomássemos cuidado. Então, desenvolver uma vida de santidade está intimamente ligado aos que foram selados para o dia da redenção. Então, sem a santidade, nós não vamos ver a Deus. E se nós não vamos ver a Deus, nós não vamos estar com Ele nos céus. Por quê? Por mais que as coisas aqui sejam agradáveis aos nossos olhos, elas sejam proveitosas, elas são passageiras. Mas o estar com Deus depois é eterno, é para sempre. Então, desenvolver uma vida de santidade está intimamente ligado aos que foram selados para o dia da redenção. Está lá em Efésios 4:30, que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro e que foram justificados por Jesus. A santificação deve ser marca visível na igreja, na vida da igreja de Cristo em peregrinação. Peregrinação por quê? Porque nós estamos aqui, mas nós estamos em terra estranha. Às vezes nós nos envolvemos com tantas coisas desse dia a dia e nos preocupamos tanto em ter e não em ser e nos afastamos do alvo. Temos que entender, somos peregrinos aqui nessa terra. Tem até um hino no cantor cristão que fala: sou peregrino aqui, em terra estranha estou, meu reino é lá no céu, embaixador eu sou. Precisamos ter essa consciência. Aqui é rápido, mesmo que vamos viver 80 anos, vivermos 100 anos, é rápido, passa. Então, sem a igreja, ela tem que mostrar, não mostrar na ideia do marketing, não só mostrar, mas viver a santificação. Então, isso tem que ser, a marca é visível na igreja. Então, pois sem ela, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Lembramos do povo de Israel, né? Já na caminhada de volta para casa, havia momentos, né, que eles falavam para Moisés: Moisés, vá você conversar com o Senhor, porque nós não temos condições. Eles tinham medo. E o próprio Senhor, conversando com Moisés, estava ali, era a imagem da glória de Deus. E quando Moisés descia o monte, ninguém podia ali resistir à imagem semblante de Moisés, porque brilhava. Então Moisés tinha que colocar um véu para que depois as pessoas pudessem olhá-lo ali. Então, diante da sociedade, com seus defeitos, insinuações, influências e perversidades, que os santos de Deus precisam mostrar a diferença. Jesus orou por nós.
por nós no século XXI, se o mundo continuar a sua saga pelo século XXII, Jesus terá orado também pelos crentes do século XXII e pedindo ao Pai que não os tirasse do mundo, né? Então nós temos que estar aqui para dar um sabor, para mostrar a diferença. Então ele orou por nós, para que Deus não nos tirasse do mundo, mas que nos livrasse do mal, né? Salmo 1 está lá escrito: bem-aventurado o varão que não assenta no caminho dos pecadores, né? Então, orienta para que a gente tome cuidado. Você pode estar com qualquer pessoa, mesmo não fazendo parte da igreja, mesmo tendo outra forma de acreditar, achando ele que está correta, nós temos que respeitar, mas nós temos que ter sal, temos que ser luz, temos que mudar. Nós não podemos nos conformar com os padrões deste mundo. Então a santidade é mais do que cumprir regras, ser maleável aos padrões comportamentais, afinal dos aspectos culturais socialmente aceitos e abster-se de determinadas práticas. Então, ser santo à luz da palavra é ser separado por Deus e para Deus. Então, falávamos ainda há pouco que Jesus orou por nós para que nós não fôssemos tirados daqui, mas que Deus nos livrasse. Então nós temos que estar. Eu falo sempre para meu filho, olha só, é melhor ouvir do que ser surdo. Então nós vamos ouvir muitas coisas. Vamos ouvir coisas que nós não queremos. É assim. Então o ouvir é um ato involuntário, mas o falar sai do coração. Você teve vontade. E o próprio Jesus falou que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Então, ser santo à luz da palavra é ser separado por Deus e para Deus. E isso não é o resultado do que estamos fazendo, mas do que Cristo fez. Então, tudo que podia ser feito para que nós voltássemos para casa, para estar na companhia de Deus, Jesus fez. E uma das palavras últimas que ele falou na cruz está consumado. Ninguém pode acrescentar mais nada. Está consumado. E nesse ato, quando ele fala que está consumado, o véu do templo, onde separava o homem de Deus, onde nós tínhamos que ter um intermediário que estivesse ali antes do véu ou depois, uma vez por ano depois do véu, quando Jesus falou que está consumado, esse véu do templo foi rasgado, então nós temos acesso direto ao Pai. Na igreja, nós estamos aqui para viver em comunhão. Então, repetindo aquilo que nós estamos falando há pouco ali. Nesse momento, é um momento adverso para a igreja, para todas as instituições, mas nós, como crentes, não podemos nos afastar. Se não podemos vir à igreja, que nós possamos estar com nossos familiares, orando e buscando a palavra de Deus. A santificação é obra de Deus, Pai, garantida pela morte redentora de Jesus e instrumentalizada pelo trabalho do Espírito Santo, que inclui o processo e resultado de sua operação. Então, Deus, ele não age sozinho, né? Então, nós temos na criação, quando a palavra de Deus diz que Deus falando, façamos o homem à nossa semelhança, nós vemos na plenitude dos tempos, quando Jesus veio e cumpre aquilo que o Pai estabeleceu, que era o plano de redenção, o plano de reconciliação nossa com o Pai. E ato contínuo, o Espírito Santo está ali, nos orientando e nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Então, a Trindade trabalhando em prol do ser humano, para que nós possamos voltar para casa. Porque, na verdade, é difícil. O próprio Jesus falou que como é difícil. E para alguns grupos ainda mais difícil, né? Mas ele fala que não é impossível. O caminho é estreito, mas não é impossível. Mas é clara a palavra, é largo o caminho que te leva à perdição. O caminho que te leva para a salvação é um caminho estreito, mas te leva para a felicidade eterna. Então, o padrão de Deus está revelado em sua palavra. É plenitude de vida para os salvos com uma viva esperança de herança incorruptível. Por mais que sejamos ricos, né, materialmente, né, nós temos aqui uma história de alguns aqui no Brasil que queriam ser o mais rico do Brasil, e um conseguiu ser esse mais rico do Brasil, mas ele tinha um projeto de ser o mais rico do mundo.
né? E mesmo que ele que conseguisse ser, ela é uma riqueza corruptível. É uma riqueza que ele poderia ter hoje e no dia seguinte poderia perder. Fato é que isso aconteceu. Deixou de ser o homem mais rico do Brasil e tornou-se quase que impossível ele tornar-se um dos homens mais ricos do mundo. E, na verdade, nós precisamos de focar naquilo que é reino, naquilo que é a riqueza. A riqueza ao lado de Deus é uma riqueza incorruptível, mas o centro da lição é santidade. E se nós não buscarmos a santidade, nós não veremos a Deus. Então, na dinâmica do tempo, passamos por crises, incertezas, privações e provações. Temos crises anunciadas. Crise do petróleo, existe uma estimativa que 30 ou 50 anos não tenham mais o petróleo, mas os cientistas, as empresas, os técnicos estudam um meio de minimizar isso, criando fontes alternativas, né? Incerteza, né? Às vezes nos gera até alguns sentimentos que produz doenças, né? Privações e provações. Então, o Evangelho de Jesus, ele não minimizou, ele falou que nós teríamos tudo isso aqui, né? No mundo nós teríamos aflições, mas sinalizou com a esperança, né? Tem de bom ânimo, né? Porque eu venci o mundo e vocês vão vencer também. Agora, voltando, sem santidade nós não veremos a Deus. Então, são essas crises, incertezas, privações e provocações que incomodam o nosso ser, mas não possuem o poder para tirar os nossos olhos do alvo. Então nós somos alertados sobre esse evangelho, né? Não é o evangelho de facilidade, é o evangelho que nós podemos encontrar dificuldades. Só de revertermos lá na vida de Jó. Jó, a palavra de Deus fala logo no capítulo 1 que Jó era o homem mais influente lá no Oriente. As pessoas iam até Jó. Jó ele tinha autoridade para aconselhar, para orientar. Jó tinha uma família bonita, ele tinha 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas. Jó tinha gado em abundância. Jó, eu acho que era um fazendeiro, né? Então, mas aquilo que o Jó tinha de família, de bens, em pouco espaço de tempo ele perdeu. Mas ele não perdeu a fé. É isso que a Bíblia está nos dizendo, ó, vai ter crise, vai ter incerteza, vai ter privações, vai haver provocações, mas que incomoda o nosso ser, mas não possuem poder para tirar os nossos olhos do alvo. E a palavra de Deus também é clara, que nós seremos provados. Nós seremos provados, nós estamos sendo provados, mas também a palavra de Deus fala que nós não seremos provados além da nossa capacidade de resistir. Deus já colocou um antídoto dentro da gente. Então a gente está falando muito aí sobre a vacina que vai prevenir o Covid, né? Então está todo mundo em busca desse antídoto para ser inoculado lá no organismo e quando vier o vírus, o organismo já está preparado. Então, Deus já inoculou em nosso ser essa boa bactéria, porque existe chamar, né? Que vai nos prevenir de perdermos o alvo, o foco que é Jesus. Então, tendo caráter e conduta compatíveis com a fé em Cristo, pois fomos gerados de novo. Na verdade, houve um novo nascimento. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como Salvador, aquele homem velho que existia até naquele momento, ele deixou de existir. Nós passamos a ser novas criaturas. O que você fez, né? Essa coisa velha que você fez, que nós fizemos, ficou para trás. Está havendo aí uma metamorfose e mais. É isso que você vai levar e você vai ter uma vida e vai ter um corpo incorruptível. Por quê? Essas coisas vão ficar para trás. Então, tendo caráter e conduta compatíveis com a fé em Cristo, pois fomos gerados de novo, houve novo nascimento, e Pedro está sinalizando aqui em 1 Pedro 1,23, e nos tornamos participantes da natureza do Pai, que expressa a santidade e nos desafia a ela. Então, é difícil, mas não é impossível, porque dentro de nós já está impregnado a imagem e semelhança de Deus. Então nós já temos a possibilidade, a probabilidade de nos tornarmos santos. Então, os salvos, ele tem consciência que são propriedades exclusivas de Deus.
seus filhos amados, que precisam evidenciar um caráter semelhante a ele. Está lá em 2 Coríntios 3, de 7 a 18. Eu fico imaginando Pedro, né? Como é que Pedro ele teve essa inspiração divina para escrever para os irmãos dispersos por toda aquela região da Ásia Menor, né? Aquela do Ponto, da Ásia ali, e talvez ele não imaginasse que esta palavra servisse e caísse como uma luva para nós, hoje aqui no século XXI. Não só nós aqui em Rio Bonito, não só nós no estado do Rio, no Brasil, mas no mundo todo. Nós estamos sendo afligidos, mas nós precisamos de olhar para o alvo, ao alvo que é Jesus Cristo. Então, sendo assim, a santidade não é alcançada pela realização de sacrifícios. Então, o sacrifício já foi feito. Na cruz do Calvário, o Cordeiro sem mancha, sem mácula, já fez o sacrifício. Então, se eu quiser fazer um sacrifício para alcançar a salvação, para alcançar a santidade, eu estou tornando o sacrifício de Jesus Cristo nulo, né? Está consumado. O que nós precisamos agora é de aceitar o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por mim e por você. Então, não é pelo sacrifício que eu venho a fazer. Então, há pessoas que sobem de joelhos, não sei quantos degraus de escadas, tentando mostrar que ele está fazendo um sacrifício para tornar-se santo, um sacrifício para se salvar. E também não é pela obediência aos regulamentos da religião. Temos o cristianismo, né? Nós temos as denominações. Então, cada uma ou boa parte dela tem regras, né? E às vezes ela é imposta essas regras para você cumprir. E na verdade, a gente volta a falar, o sacrifício Jesus já fez por nós. E o que nós viemos fazer? Ele é por obediência ao Senhor Jesus Cristo. Então, não é pela religião, não é pelo sacrifício, pelo mero desejo de querer ser santo, nem pela dedicação à causa do Mestre, mas pelo compartilhar da santidade de Deus por meio de Jesus Cristo. Não é? Então, não basta ser membro da igreja, não basta ser pregador também não. Não basta o esforço para ser santo, porque o próprio Jesus vai falar daquele último dia: não vos conheço. E a pessoa vai falar assim: mas Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós curamos. E Jesus vai falar assim: eu não vos conheço. Porque a pessoa, na verdade, ele foi um objeto para a realização do milagre, mas ele não buscou a ser santo para estar com Deus. E sem santidade ninguém verá o Senhor. A obra do Calvário transmite valores eternos, suplanta a rudimentar e equivocada ideia de salvação pelas obras. É uma falta, é um pecado incutir na mente das pessoas que para ser salvo tem que fazer boas obras. E na verdade, a boas obras, ela é um acessório. É um acessório que mostra que o principal é a fé. Então, a fé sem as obras é morta, né? Mas a obra não é o principal. Jesus já fez o sacrifício, né? Então, esse sacrifício expressa o amor de Deus e nos projeta para um relacionamento íntimo com Ele, alterando o comportamento e a prática de vida. Santificação é crescimento espiritual a ser alcançado gradativamente. Às vezes a pessoa ela se converte e, na verdade, ela se tornou uma nova criatura e ela tem uma ansiedade de conhecer a palavra de Deus. Ela tem uma ansiedade de mostrar que realmente ela mudou radicalmente, mas, na verdade, nós aprendemos que ela é gradativa. É o primeiro degrau, é o segundo, é o patamar, é a maturidade. E a gente lembra da igreja de Coríntios, né? Como aquela igreja deu trabalho para o apóstolo Paulo. E Paulo falava que era uma igreja que não tinha maturidade. E tinha que dar para ela, ao invés de alimento sólido, o arroz com feijão, né? Não sei, lá não tinha esse tipo de alimento. Mas que ele tinha que dar leite, e leite é para criança. Porque criança não tem maturidade. E quantas vezes nós, como crentes que lemos a palavra de Deus, estamos com os irmãos e às vezes nós não temos maturidade. Precisamos aprender. E tudo isso está sinalizado na palavra de Deus, para que nós não sejamos como crianças, sempre como crianças, 10, 20, 50 anos como crianças. Precisamos ter maturidade. Então,
alimentados pela viva esperança e manifestação da glória de Deus, avançando até o momento de deixar a matéria e morar para sempre com o Senhor. E eu sempre, quando falo assim, eu me lembro do apóstolo Paulo, quando ele fala: combati o bom combate, né? Que maturidade, né? Combati o bom combate. Foi o maior pregador depois de Jesus Cristo, né? A comunicação dele, a forma, a veemência como ele pregava, né? Mas ele tinha essa clareza na mente dele, porque ele cumpriu a parte dele. Então, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então, ao identificar a grandeza da obra de Cristo e sua intensidade na vida daquele que crê, percebemos-se o sentimento nobre de gratidão, do apego ao que é espiritual e do reconhecimento da santidade do nome do Senhor. Então, essa perseguição mostra temor e reverência a Deus. Nós estamos num momento onde se flexibiliza tudo. O temor e reverência. Eu estudei no Colégio Batista e o nosso uniforme tinha ali um brasão e tinha uma palavra que é um versículo que estava lá. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Só que é o temor que nós temos de entender. Esse temor é o temor reverencial, é o respeito. É o respeito. Os escritores antigos, né, eles, quando estavam escrevendo, ou os escribas, eles, quando chegavam no nome de Deus, eles mudavam o instrumento de escrita, para mostrar como era a forma, como eles temiam, como eles respeitavam o nome de Deus. E hoje nós banalizamos, flexibilizamos. Mas Deus é Deus. Ele tem que ser reverenciado. Então, essa perseguição mostra temor e reverência. E às vezes a gente até nós brincamos, às vezes nós viemos para a igreja de qualquer maneira, ou falamos de qualquer maneira, mas quando nós estamos numa audiência diante de um juiz, nós temos que estar com a camisa com os botões fechados até aqui em cima, nós não podemos falar de qualquer maneira, nós só podemos falar quando o juiz permite que a gente fale. Mas com Deus, às vezes, nós somos desleixados. Precisamos aprender o que é ter temor e o que é reverência a Deus. Então, trazendo limites para a vida, suas escolhas e decisões. A santidade também motiva uma caminhada cristã com mais devoção, piedade, compaixão, evidenciando o futuro do Espírito. Está lá em Gálatas 5:22. E agindo na terra de forma mais parecida com o céu. Nós estamos aqui na terra, mas nós somos forasteiros, estamos de passagem. E se Deus nos chamar, como seria bom se as pessoas sentissem a nossa falta, pela forma como nós agimos, pela santidade que nós aprendemos a ter, nos relacionando com Deus. A falta no cumprimento dos nossos compromissos, a falta pela forma como nós falamos, né? Então a santidade permite nos relacionar com o mundo, mas sem copiar seus padrões, sem que os olhos se encantem com as suas propostas e sem que o coração fique inclinado para as coisas da carne. Diante de nós está aquele vale imenso, lindo, quando o diabo ele tenta, né, tirar Jesus da rota, né, da meta, né, e mostra aquele vale lindo, né, promissor, e promete para Jesus: eu te dou tudo isso se você me adorar, né? Aí depois, antes, Jesus com fome, ele pede para Jesus transformar a pedra em pães para saciar a fome, né? Então, nós podemos ser atacados por todos os tipos de desejos, né, de insinuações, mas tudo isso não pode tirar do alvo, do objetivo. Não podemos olhar para trás. A mulher de Ló, a determinação ao sair de Sodoma e Gomorra é para seguir em frente, e o anjo segurou nas mãos deles. Me siga, não olhe para trás. Mas lá em Sodoma tinha alguns pontos de interesse que fez com que a mulher de Ló olhasse para trás. E a palavra de Deus fala que ela, por conta disso, tornou-se uma estátua de sal. Então nós precisamos tomar cuidado. Sem santidade nós não veremos a Deus e podemos nos tornar uma estátua de sal.
evidência a filiação espiritual. Os salvos estão firmados em Jesus. Foram gerados de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus. Esse incorruptível é que não vai se estragar mais, né? A gente pega nossos braços, a gente passa a mão assim no braço, né? E sai um pozinho, né? Aquilo é célula morta, está se corrompendo. Mas o corpo que nós vamos ter, esse corpo espiritual, ele é um corpo incorruptível. Precisamos de entender que as coisas velhas vão ficar para aqui. Temos que focar naquilo que é novo, naquilo que nos traz esperança, naquilo que nos leva de volta para o Pai. A santidade faz com que a nossa prática de vida mostre Deus, ou seja, ações que refletem a sua presença. Conquanto sejamos marcados pela transitoriedade, temos um referencial eterno. Está lá, em 1 Pedro 1, de 24 a 25, que é lâmpada para os pés e luz para o nosso caminho. Essa é a palavra. Então, nós estamos vivendo esse momento em comum de não podemos estar com os irmãos em comunhão, mas não podemos deixar a palavra de Deus. E teve um grande escritor, né? Ele falou o seguinte, e pregador, né? Também, ou a palavra de Deus vai me afastar do pecado, ou o pecado vai me afastar da palavra de Deus. É causa e efeito. Se eu me afasto da palavra, eu abraço o pecado. Se eu me afasto do pecado, eu abraço a palavra. Então a tônica é ser santo, porque sem a santidade nós não veremos a Deus. A santidade envolve obediência à verdade, né? Está contido na palavra de Deus, é obediência. E obedecer é mais importante do que sacrificar. Às vezes fazemos sacrifício, mas nós não obedecemos. Então, não valeu de nada. Então, envolve a verdade. Então, a purificação do coração e a aplicação adequada da disciplina. O coração nosso é o que Deus está vendo. Ele está vendo o nosso coração. A palavra de Deus fala que Deus ele está procurando verdadeiros adoradores. E essa verdadeira adoração ou santificação, ela parte de dentro para fora. É sintomático. E se você cultiva coisas que te afastam de Deus, palavras que não são boas, sentimentos ruins, o que vai aflorar do coração é palavra que não é boa e sentimentos ruins. Mas quando nós povoamos o nosso coração com a palavra de Deus, é outra coisa, a história é diferente. Então, quando essas coisas acontecem, a igreja tem respaldo humano e divino para avançar. A igreja ela precisa ser um referencial na comunidade onde ela está. Os membros da igreja precisam dar exemplos para que as pessoas vejam que a igreja que funciona naquele prédio ali, os membros são salvos. Os membros estão em busca da santidade. Em busca por quê? Porque é um processo. Esse é um processo que até o último dia não podemos falar, eu já consegui, e na verdade não conseguiu. Nós estamos em busca. Então, a purificação é superar-se de tudo que é indigno. E começa quando alguém se submete a Cristo e sua exigência. Eu estou lembrando aqui do encontro que Jesus teve com Zaqueu, né? Zaqueu publicano. Zaqueu, quando tem aquele encontro com Jesus, quando ouve a palavra de Jesus, ele fala para Jesus: Senhor, se eu cometi alguma coisa errada no uso da minha profissão, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. O velho Zaqueu foi sepultado. O novo Zaqueu passou a existir. E isso se evidencia e tem que se evidenciar na vida de cada um de nós. Qualquer profissão que eu venha executar, qualquer profissão, se eu faço com coisas obscuras, eu estou errado. Se tornei nova criatura, essas coisas têm que ficar para trás. Então, o resultado do coração puro é amor fraternal não fingido, esse relacionamento entre irmãos, a ausência de falsidade e de hipocrisia no relacionamento. Nós somos um ser totalmente diferente. Nós aprendemos o certo e fazemos errado. Por isso que nós todo dia temos que ler a palavra de Deus, porque é um meio de minimizar, de diminuir
E dessa maneira, Deus vai nos olhar como justos, porque Ele viu a vontade que eu tenho de mudar e tornar-me uma nova criatura. Então, abrir mão da disciplina é perder o respeito dos de fora e dos de dentro, né? Às vezes tem um crente que ele não aceita a disciplina. E o próprio Jesus falou que o jugo dele é um jugo que é suave, é um fardo leve. Então, esse respeito à sua prática reprime os vícios e impede que outros caiam em pecado. Agora, se eu não mudo, se eu quero ser membro da igreja, se eu digo que sou crente e continuo com os velhos hábitos, infelizmente, você ou eu não nos tornamos nova criatura. E isso pode ser um empecilho para algumas pessoas que queiram fazer parte do corpo de Cristo. Então, a arma contra a santidade é abster-se da disciplina ou aplicá-la com severidade, como expressão de punição. A recomendação de Deus é que todas as coisas sejam exercidas em amor. E aquele que admoesta, confronta com o ato de corrigir e encaminha os que caíram em alguma ofensa e deve fazer de forma espiritual. Paulo falou lá em Gálatas. E o incrível também, eu estou lembrado que também Paulo ele faz uma orientação, orienta a Timóteo, né, que é o novo pastor, que não deixe de instruir, não deixe de disciplinar, mas ele fala assim, respeite os mais velhos, né? Continue disciplinando, continue orientando, mas com mansidão, né? Com mansidão. Porque eu também estou lembrando aqui de Jesus, que o único momento que Jesus ele se mostra com mais dureza foi quando ele foi ao templo e viu as pessoas comprando e vendendo ali. Viu que ponto que nós podemos chegar? Se nós não buscarmos a Deus, se nós não procurarmos a santidade, podemos fazer do templo, da igreja, um lugar de compra e venda também. Aí alguém pode falar assim, não tem nada a ver. Tem sim, tem tudo a ver. Esse nada a ver é o que vai contaminando a nossa forma de agir, né? E nós temos que sempre focar. Sem a santidade, nós não veremos a Deus. E Deus estamos dando a oportunidade de voltarmos para Ele, de estarmos com Ele. Que Deus abençoe cada um de nós. Muito obrigado.